Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos para as previsões da alunação de Gêmeos, período de 27/5 a 11/6 de 2025. Venham comigo! Análise da quinzena do dia 27 do 5 a 11/6, a lua nova em Gêmeos de 2025. Vamos lá? Então, pessoal, eu sei que esse vídeo está um pouquinho atrasado, mas a alunação ocorreu na semana passada, dia 27, à meia-noite e 2 minutos. No horário de Brasília, tendo ocorrido aproximadamente 7 horas após o, o pôr do sol do dia anterior, do dia 26. Então, provavelmente, os efeitos dessa alunação começarão a ser sentidos entre o sexto ao nono dia após a alunação, que vai ocorrer aproximadamente dia 5 a 7 de junho. As posições mais evidentes deste mapa. Há um estélio aqui em Gêmeos, Mercúrio estando ainda oriental, ele já passou pelo Casimir. A conjunção de Sol e Lua e Júpiter por signo está conjunto a tudo isso. Então temos um estélio no elemento ar, um signo mutável, que traz a questão de trocas de informação, a informação horizontalizada. Então, não há a hierarquia entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é baixa cultura, o que é alta cultura, tudo é ao mesmo tempo agora circulando de forma a gerar novas conexões criativas. Há um trígono entre esses dois planetas em Áries, a Vênus e Saturno com Marte. Vênus de forma mais exata, Marte de forma mais distante. De forma que eles unem a questão de comprometimento consigo mesmo, bem-estar, a coisas que trazem conforto material com as nossas ações. Fora isso, se reflete também em questões judiciais e financeiras. Vamos lá. Por o estélio na 4, Saturno e Vênus na 2, Marte na 6. Eles trazem os seguintes temas. Agropecuária, o agronegócio, tanto rege a 7 quanto a 4. Então, acordos comerciais vinculados à agricultura ou à cultura estarão, intercâmbio cultural estarão em voga. Além disso, o fato desses dois estarem na casa 2 indica alianças do governo, principalmente no legislativo, referentes às finanças do governo, orçamento, impostos e questões de financiamento das atividades produtivas. E a Marte na 6 indica paralisações trabalhistas e surtos de doença, principalmente circulação sanguínea, questões do coração e possivelmente respiratórias, talvez porque o Sol que rege Marte está no signo de Ar. A lua nova ocorre no decanato de Júpiter em Gêmeos, trazendo questões relativas a autoridades, líderes religiosos, intelectuais, conflitos entre religiões, desobediência civil. Isso normalmente indica surtos de doença, alguma doença que estava controlada pode aparecer, seja veterinária,
seja humana. Além disso, o clima das próximas semanas na região central do país está propício a tempestades e ventanias intensas. Em relação às estrelas, a gente tem que o ascendente da alunação corre a quatro de peixes, conjunto a uma estrela real, Fomalhaut, é, que favorece transformação, plenitude, prosperidade. Ser uma metamorfose ambulante aqui é um lema de transformação, de não manter a mesma opinião formada sobre tudo, então é permitido você mudar. E isso é muito bom para se adaptar às questões que se apresentam. Os luminares já estão conjuntos a duas estrelas da constelação de Touro, Aldebaran e Iadium. Aldebaran é o olho do touro e as Iádios são relativas a musas gregas, que elas estão ligadas ao luto. Então, além disso, elas indicam chuva. Então, vai ser um período bastante chuvoso no nosso país nessa quinzena, devido a essa sincronia entre as Iades e é o indicativo de chuvas intensas. Elas indicam fortuna passageira, cheia de altos e baixos. Então, ora vamos ter uma instabilidade em bolsas de valores e em questão de transações bancárias, confusão no pensamento, dificuldade de comunicação em geral. Demanda cuidado com catástrofes pela água, de deslizamentos, inundação e ferocidade no sentido de agressividade das pessoas. Porém, ela tira algumas pessoas de responsabilidade, algum julgamento que a pessoa será inocentada, uma pessoa pública, e traz reconhecimento e liderança. Já em relação ao céu de Brasília, nessa época da temporada de Gêmeos, ela está ascendendo tanto Aldebaran, que a gente acabou de falar, quanto duas estrelas, uma da constelação de Órion e outra da constelação do Argonaves. Então, Rigel de Órion está ligado a terremotos, a honras militares, a precipitação, mas também com ousadia de atitude, solução de problemas e mudança de direção. Canopus, que é a estrela alfa desse barquinho aqui, está ligado ao restabelecimento de doenças, você se recuperar de uma doença que já estava se espalhando, males que vêm para o bem, transformar coisas ruins que acontecem no lado bom, viagens a trabalho e disputas judiciais. Declinando no lado do Sol poente, temos a Kená, que é a estrela do rio, a alfa do rio Edridanos, que está ligada à autoridade, beneficência, felicidade, sucesso e também um indicativo de chuvas, mais um reforço de testemunho de muita chuva. E a estrela Capela, que é ligada à honra, riqueza, apreço por novidades e conhecimento, então vai ser um tema geral dessa quinzena com estranhamento entre pessoas inovadoras e tradicionais e reação do público. Vamos para a progressão do ascendente da alunação. Então, a gente vai começar já pela data de hoje, que é dia 2/6. A Lua está se movimentando entre as casas 1 e 3 do mapa progredido. Foco em si mesmo, em rotinas, então, ligada à vitalidade, à própria saúde, a finanças, a boa alimentação, viagens cotidianas e vizinhos. Nos próximos dias, do dia 5 a 11 de junho, aí teremos uma semana ligada aos quadrantes 4 e 3. Nos primeiros dias, da casa 12 a 10, e nos três últimos dias, entrando na casa 9, que é a casa dos julgamentos, da casa da ensino universitário, viagens
ao exterior e religiosidade. Trabalhamos em relação a trabalho em grupo, salário, destaque social, profissão, fé, peregrinação e justiça. O interessante é esse período coincidir com o início das festas juninas, o que é muito engraçado, mas não existe coincidências em astrologia, não é mesmo? Então vamos para as efemérides. Como eu passei mais de 2 semanas sem aparecer aqui no canal, eu tive que retomar duas efemérides que seriam da alunação passada, que foi a lua cheia em Escorpião, o Saturno em Áries e o Mercúrio em Gêmeos. Saturno em Áries vai ser bastante importante nos próximos 2 anos e meio. E lembrando que ele só vai entrar definitivamente em Áries no final do ano, já que ele vai ter movimentos retrógrados agora em julho e vai voltar para Peixes para passar uma última revisada nos temas de medos coletivos, estruturação da arte, da memória, do terror, da manipulação emocional, e depois vai voltar para Áries. Saturno em Áries está no ponto que ele é menos visível no zodíaco. Ele fica mais afastado na Terra e, como a astrologia é guiada pela visibilidade dos planetas, isso indica também uma fraqueza dos seus resultados. Então, a gente diz que Saturno em Áries está em queda por ele estar mais fraco. Os temas relacionados a eles, de planejamento de longo prazo, de deterioria- deteriorização de estruturas, tanto sociais quanto físicas, questão de tradições, questão de organização do conhecimento, tudo isso vai estar ruindo. Isso é muito importante porque pode ser um início de um movimento cultural novo, tanto quanto a quebra de controle sobre o conhecimento espalhado. Então, se havia estruturas que fizessem como dizer, pedágio de acesso ao conhecimento, essas estruturas vão cair. Mas também isso indica um período de instabilidade social e, de certa forma, econômica, mas que vai ser amenizado com a entrada de Júpiter em Câncer daqui a algumas semanas. Então, a gente tem a questão de tudo ser antecipado. Em geral, as pessoas que nascem com Saturno em Áries, elas não têm um senso de paciência e maturação. Então, muitas coisas de governo, muita coisa de estruturação de conhecimento vai ser precipitada. Tudo agora no papo reto, e isso gera uma ansiedade social de não ter um lastro de onde se firmar e as pessoas viverem nesse ritmo meio que inseguro. E esse ponto é bastante importante porque os próximos ciclos dos planetas, Júpiter vai estar no último signo de sua dignidade até Júpiter em Sagitário. Então vai ser um período de não poder contar com a sorte, com poucos períodos de alívio, como Júpiter em Leão, Júpiter em Libra. Então, vão ser um período intercalado com Saturno em Áries de um período de muita turbulência política e econômica. Já Mercúrio, ele vai passar uma curta temporada, que já no dia 8 ele já entra em Câncer. Então, quem tem assuntos relacionados à escrita, à academia e que precisa revisar, mesmo que a questão desta quinzena não seja tão favorável à escrita, termine agora
Após o Casimir, ele vai estar mais favorável a, em vez da pesquisa, a estruturação das ideias. Então, se você já tinha pesquisado e só faltava estruturar, período agora. Vamos agora às efemérides desta semana. Vamos ter o sextil de Vênus e Júpiter antes de Vênus e Júpiter trocarem de signo. Então, a Vênus em Áries, que foi uma Vênus competitiva, que buscava se provar, buscar honra, competitividade entre mulheres, ou até casos de agressão, ela vai se aspectar com Júpiter. Júpiter é o planeta do propósito, do conhecimento aprofundado e também das finanças. Então, o bem-estar físico, especialmente de mulheres, em relação a financiamento, a religiosidade e a questão de ter o próprio dinheiro. Então, programas de apoio a vítimas de violência, mulheres com um perfil mais arrojado, ganhando prêmios. Tudo isso é um é um testemunho deste aspecto. Logo em seguida, no dia seguinte, na verdade, 2 horas depois, Vênus entra em Touro. Então, Vênus, que estava com aquela coisa de se provar, de se competir, de ir à luta, se expor e às vezes até levar porrada, ela vai te dar, cara, pra que isso? Quero só o bem bom. A experimentação sensorial, questões de perfumaria, de boa comida, boa bebida, vão ser a tônica deste mês. Então, é um período de experimentação de autocuidado e focado em aterrar e descansar, tanto a mente quanto o corpo. Lá, no mesmo dia, logo em seguida, às 9 da noite, vamos ter a quadratura de Mercúrio e os nodos. Mercúrio é o registro, a questão do dia a dia, o documento, e os nodos são a memória. Então, podemos ter alguma coisa relacionada a museus, a exposição de documentos antigos, a questão de fotografias históricas e comunicação de coisas que estavam escondidas, tanto por alguma questão de conhecimento perdido, quanto de ocultação por meio de arquivamento. Então, há uma divulgação desses dados 5 de junho. Na última semana da quinzena, a gente vai ter os aspectos importantes entre os dois planetas ligados à intelectualidade. Primeiro, Mercúrio entra em conjunção com Júpiter ainda no finalzinho de Gêmeos, antes de trocar de signo. E no mesmo dia, 3 horas depois, Mercúrio entra em Câncer. A conjunção entre o conhecimento do dia a dia, o deslocamento curto do motoboy que vai aqui, acolá, resolvendo coisas de forma rápida, e o planeta Júpiter, que está tratando de conhecimento aprofundado, daquela da justiça, do propósito de longo prazo, eles vão se unir e focar naquilo que pode ser aplicado numa comunicação de valores, uma comunicação verdadeira. E após isso, Mercúrio entra no domínio de Júpiter. Júpiter, ele rege por exaltação Câncer. Câncer é o signo ligado à tradição, à conexão com as raízes e com a criação de novas realidades, porque por ser um cardinal de água, a água cria a partir do sentir. Ela sente, vê lá na frente, e eu vou elaborar o que vai ser a fertilização de uma nova realidade. E Mercúrio vai anunciar isso. Então, essas coisas de com tanto contato com as raízes quanto essa conexão com o tempo de criar novas coisas vão ser o tema de Mercúrio em Câncer. Eles vão entrar em anticia exata logo depois de entrada de Mercúrio em Câncer, às 11 da noite, e no dia 9, dia seguinte,
Júpiter entra em Câncer e eles entram em conjunção de novo. Então, eles têm essa interação entre o dia 8 e 9 de sair do território de Mercúrio, que é um território superficial, de troca, sem hierarquia das coisas, para o território da tradição, que há uma priorização de uma criação, a partir das raízes, uma criação de algo novo que dê suporte à nova realidade. Então, aqui, Júpiter está ligado à noção de justiça, a de parâmetros éticos e morais, e também a o enraizamento para criar prosperidade. Então, é um período do ciclo, a quadratura entre Saturno e Júpiter, crescente, é um período de crescimento econômico que vai ter a primeira poda de crescimento. Então, houve o sexto com Júpiter em Gêmeos, porém, como Júpiter estava fraco, não dava tanto suporte. Agora, a quadratura vai dar um aparo desse crescimento desordenado e fortalecer o que está bem estruturado. O que com Saturno em Áries se torna um desafio. Então a gente vai aguardar os próximos capítulos desta saga. Então é isso, pessoal. Feliz festas juninas. Muito obrigada e até o próximo vídeo do solstício de inverno. Um beijo e tchau!